Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já parou para pensar se existe um lugar na Terra que poderia ser o Éden bíblico? Um paraíso perdido que talvez ainda esteja escondido em algum recanto remoto do planeta? Hoje vamos mergulhar fundo nessa questão fascinante, unindo história, arqueologia, mitos e mistérios que apontam para a possível localização do Jardim do Éden. Se você curte conteúdo sobre mistérios, história e temas instigantes, já se inscreve no canal agora mesmo. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Então, preparado para começar essa jornada? Acompanhe a gente até o final. Vamos começar pelo básico. De acordo com o livro do Gênesis, o Éden era um jardim criado por Deus, um lugar de perfeição e abundância, um local onde Adão e Eva viviam em harmonia, cercados por todas as plantas e animais que pudessem precisar. O mais intrigante é que o texto bíblico descreve o Éden como um lugar geográfico específico, não apenas simbólico. Ele menciona um rio principal que se dividia em 4 afluentes: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Essa descrição geográfica é crucial, porque sugere que o Éden tinha, sim, uma localização real. Segundo a narrativa, após a expulsão de Adão e Eva, o Éden passou a ser protegido e guardado por querubins com espadas de fogo. Isso levanta uma pergunta intrigante. Se era um lugar de proteção tão especial, seria possível que ele ainda existisse em algum lugar inacessível aos olhos do homem moderno? Ao longo dos séculos, muitos estudiosos tentaram localizar o Éden. Vamos explorar agora as principais hipóteses. A primeira e mais tradicional teoria aponta para a região da Mesopotâmia, o atual Iraque, espremida entre os rios Tigre e Eufrates. Essa área é conhecida como o berço da civilização, onde as primeiras grandes cidades foram construídas. Os rios Tigre e Eufrates, mencionados no Gênesis, estão lá, o que fortalece essa teoria. Muitos estudiosos acreditam que os outros 2 rios, o Pison e o Gion, poderiam ser referências a rios antigos da região que simplesmente não existem mais, alterados ao longo de milênios pela erosão e por mudanças geológicas. Mas existe uma teoria ainda mais fascinante. Alguns pesquisadores, como o Dr. Walter Pittman, da Universidade de Colômbia, levantam uma hipótese surpreendente. E se o Éden estivesse, na verdade, em um oásis na Península Arábica, que foi completamente submerso há cerca de 8.000 anos? Estudos geológicos mostram que o nível do mar subiu drasticamente após a Era do Gelo. É totalmente possível que um vale incrivelmente fértil, um verdadeiro paraíso natural, tenha sido engolido pelas águas do oceano, deixando apenas lendas na memória dos povos antigos. Outros estudiosos argumentam que tradições muito antigas, até mesmo anteriores aos textos bíblicos, apontam para a África Oriental, particularmente a região dos Grandes Lagos, como o possível local do Éden. Essa região possui condições geográficas impressionantes, múltiplos rios, um clima tropical exuberante e uma biodiversidade extraordinária. Alguns indicadores linguísticos e culturais de povos antigos poderiam estar conectados a essa hipótese, sugerindo que a origem da humanidade e talvez do próprio Éden esteja lá. Mas o que a arqueologia e a ciência têm a nos dizer sobre isso? Em escavações na Mesopotâmia, arqueólogos encontraram evidências concretas de um grande dilúvio que ocorreu por volta de 2900 a.C. Camadas de sedimento e artefatos sugerem uma inundação catastrófica. Será que esse dilúvio poderia ter sido o evento que destruiu o Éden e deu origem à narrativa bíblica? Isso explicaria por que tantas culturas antigas espalhadas pelo mundo têm histórias sobre inundações globais. Estudos biológicos também nos dão pistas. Certas regiões do mundo possuem uma concentração extraordinária de espécies endêmicas, ou seja, plantas e animais que existem apenas naquele local. A floresta amazônica, por exemplo, abriga cerca de 10% de toda a biodiversidade do planeta. Será que essas regiões poderiam ser remanescentes de um mundo mais perfeito, menos afetado pela entropia e pela ação humana? E a coisa fica ainda mais estranha. Cientistas identificaram anomalias magnéticas e geológicas em várias partes do mundo, como a região do Triângulo das Bermudas, o Monte Ararat, considerado sagrado em várias tradições, e até certas áreas da Antártida. Essas anomalias poderiam estar relacionadas a algum tipo de portal ou campo de proteção que mantém o Éden isolado do resto da civilização? Claro, isso é pura especulação, mas cabe à ciência investigar o desconhecido. O mais curioso é que a ideia de um paraíso perdido não é exclusiva da Bíblia. Praticamente todas as culturas antigas têm suas próprias histórias sobre um lugar paradisíaco. A tradição budista e tibetana fala sobre Shambhala, um reino misterioso escondido nos Himalaias, um lugar de iluminação e perfeição, onde o tempo funciona de maneira diferente. Muitos exploradores se aventuraram nas montanhas procurando por Shambhala, mas nenhum a encontrou.
Ou será que encontraram, mas não tiveram permissão para revelar? O filósofo Platão descreveu Atlântida como uma civilização avançada que foi destruída e submersa em um único dia e noite. A semelhança com a história do Éden é impressionante. Se Atlântida existiu, por que não o Éden? Além disso, culturas indígenas americanas têm tradições sobre um grande espírito e um lugar sagrado de origem, frequentemente descrito como um paraíso natural inacessível. A consistência dessas narrativas em diferentes culturas e continentes é, no mínimo, intrigante demais para ser apenas uma coincidência. Agora, aqui está um ponto fascinante. Se o Éden ainda existisse, ele teria que estar protegido. Seria um lugar totalmente inacessível aos olhos curiosos da humanidade moderna. Apesar de toda a nossa tecnologia, ainda existem regiões do planeta que são praticamente desconhecidas. A floresta amazônica, por exemplo, cobre 5,5 milhões de quilômetros quadrados, e as estimativas sugerem que pelo menos 10% dela ainda não foi explorado. E se em alguma dessas regiões existisse um vale específico, talvez um oásis ou uma área cercada por montanhas que funcionasse como um reservatório natural do Éden? Existem relatos, tanto de exploradores antigos quanto modernos, sobre zonas mortas, ou pontos onde a tecnologia moderna simplesmente falha, aparelhos de GPS que não funcionam, bússolas que giram descontroladamente, e até pessoas que aparecem em lugares onde não deveriam estar. E se o Éden fosse protegido por uma força que repele a tecnologia, impedindo a nossa detecção? Muitas tradições falam sobre portais ou fendas dimensionais que separam o sagrado do profano. E se o Éden existisse em uma dimensão paralela, acessível apenas àqueles que sabem exatamente onde procurar? A física quântica moderna já nos diz que múltiplas dimensões poderiam coexistir. A ideia não é tão absurda quanto parece à primeira vista. Então, e se o Éden ainda existir? Talvez ele esteja lá, em algum lugar remoto do nosso planeta, protegido e intocado pelo tempo. Ou talvez ele exista em um plano de realidade que simplesmente não conseguimos perceber com nossos sentidos limitados. O que sabemos com certeza é que a busca pelo Éden reflete nossa necessidade humana profunda de encontrar perfeição, paz e um sentido maior para a vida. Seja um lugar literal ou uma bela metáfora, o Éden representa um ideal que continua a nos fascinar através dos séculos. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando mistérios, história e temas extraordinários, inscreva-se no nosso canal agora! E não se esqueça de ativar o sino de notificações para receber alertas dos nossos próximos vídeos. E aí, você acredita que o Éden ainda existe? Deixe seu comentário aqui embaixo. Nós adoramos ler as suas perspectivas e teorias. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam mistério e história. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.